Olá, bem-vindos novamente. Bom, o último vídeo que eu gravei do curso Traduzindo a Filosofia foi sobre Jesus. Então nós estamos acompanhando aí a sequência da história da filosofia. Começamos na mitologia, passamos pelos primeiros pensadores, Tales de Mileto, pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, os estoicos e Jesus, certo? Bom, antes de dar continuidade ao curso, então, eu estou fazendo esse vídeo à parte, que não é propriamente uma aula do curso, tá? Ele não, porque a ideia do curso era ser cronológico, mas no grupo, durante as aulas, surgiu uma questão bastante relevante referente ao cristianismo e à dominação ideológica. Então esse vídeo especificamente é sobre dominação ideológica e sobre o cristianismo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então eu vou começar a explicar. Bom, em primeiro lugar, o que é dominação ideológica? Não sei se já ouviram falar desse termo ou não, mas eu vou explicar. Quando um governo, vou falar especificamente agora de política, porque fica mais fácil a gente explicar, embora a dominação ideológica ela se explique em vários setores que depois eu vou falar. Bom, quando um governo é um governo ditatorial, é um governo que se impõe pela força, ele faz com que o povo faça o que ele quer pela força, pela coerção das armas, certo? Acontece que, quando nós falamos de um Estado democrático de direito, não se pode forçar o povo a fazer as coisas pela força. Então, o que fazem os governantes? Eles se utilizam de algumas técnicas para conduzir o povo de maneira que façam o que eles querem, sem que seja necessária uma ação coercitiva armada. A essas técnicas damos o nome de dominação ideológica. Dominação ideológica é quando o oprimido, em grande parte, concorda com a visão do opressor, concorda com a visão de mundo do opressor, certo? Um exemplo, se você perguntar para uma pessoa, para qualquer pessoa, você acha justo um médico ganhar mais que um lixeiro? Em 99% dos casos você vai ouvir que sim, porque o médico estudou, porque o médico gastou dinheiro, porque a profissão do médico é salvar vidas, e que para ser lixeiro você não precisa de estudo, só basta recolher o lixo. Se você perguntar para alguém de classe C e D, se você acha justo alguém que nasceu numa família abastada ganhar um salário maior que ele porque é um presidente de uma empresa, e a maioria das vezes, por incrível que pareça, você vai ouvir que sim, porque essa pessoa estudou a vida inteira, porque essa pessoa fala vários idiomas, porque essa pessoa morou fora do país e ela se preparou para ser presidente de uma empresa, então, consequentemente, ela ganha mais. Enfim, a dominação ideológica, ela faz com que o oprimido concorde com a visão de mundo imposta pelo opressor. Na política, nós temos algumas maneiras de aplicar isso. E tem um filósofo, vou me desculpar, me escapa o nome agora, depois eu posso falar num outro vídeo, que ele numerou 10 principais maneiras de dominação ideológica que eu vou passar para vocês agora, certo? A primeira e mais comum é a distração, certo? Enquanto o povo está preocupado com carnaval, com campeonato de futebol, está preocupado com Copa do Mundo, com Olimpíadas, o governo corre para tomar decisões que seriam impopulares. Então ele dá uma enxurrada de notícias, ou ele causa alguma coisa para distrair o povo, enquanto ele aprova
alguma medida que seria impopular para tirar o foco, certo? É o famoso ditado romano de pão e circo. O povo tendo pão e circo, ele está satisfeito. A segunda metodologia é criar problemas para que depois se dê a solução. Um exemplo. Se eu quero os militares no governo, eu crio uma onda de violência para com que o próprio povo peça intervenção militar. De tal maneira a parecer que o povo que manda nas decisões do país. Um outro exemplo. Quero cortar direitos. Então eu crio uma crise econômica para que o povo aceite o corte de direitos em prol de uma reestruturação econômica, de uma melhora. Certo? Terceira metodologia. Gradação. O que seria a gradação? Seria aí aos poucos, ou implantando alguma medida, ou retirando algum direito para que o povo não sinta. Certo? Quarta técnica é deferido. O que é isso, deferido? Deferido é apresentar uma solução como dolorosa e necessária para que não se tenha uma dor pior no futuro. Então eu falo que isso é necessário agora para que não possamos sofrer isso no futuro e blá 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 blá. Como o ônus futuro, ele não é mensurável como agora, as pessoas tendem a aceitar isso, sempre esperando que vai melhorar até lá e que a gente não sofra um ônus futuro. Certo? Quinta metodologia é a infantilização. O que é a infantilização? É fazer propagandas tratando as pessoas como se fossem crianças ou como se as pessoas tivessem algum retardo mental ou alguma dificuldade cognitiva. E isso é muito interessante porque quando você trata uma pessoa como uma criança, a neurociência diz que ela tende a responder como criança. Então, se você trata ela como uma criança de 10 anos, 9 anos, você fala pausado, olha só, amiguinho, olha isso, olha aquilo. Se você fizer assim, que são exatamente as propagandas que o governo faz para explicar alguma alteração importante na Constituição. Quando você infantiliza o seu ouvinte, ele tende a responder na mesma medida, infantilizado. Então ele não para refletir. Ele age como se tivesse a idade que você está tratando. A sexta metodologia é o emocional. Se você se importa com os pobres, se você é uma pessoa decente, você tem que ser de tal metodologia. Um exemplo, não estou aqui falando de direita ou esquerda, mas um exemplo. Se você é uma pessoa decente, se você se importa com os pobres, se você é uma pessoa de bom coração, você não pode ser de direita, porque senão você vai estar a favor dos ricos e você vai explorar a pobreza, tal, enfim. Esse é um método de apelar para o emocional. A pessoa deixa com que a emoção fale mais alto do que a reflexão. Ela não para ver o argumento. Mas por que se eu for dessa metodologia eu não vou me importar com os pobres? Por quê? Aonde está o embasamento argumentativo disso, lógico? Então, quando você apela para a emoção, você faz com que a pessoa esqueça a reflexão. Sétimo método. Ignorância e mediocridade. O que é isso? Quanto mais ignorante você mantiver o povo, principalmente as classes bases, quanto mais medíocre for a educação, maior a distância você vai deixar esse povo da elite intelectual. E mais manipulável ele vai ser. Então não interessa para um sistema governante corrupto dar educação decente ao povo, porque um povo educado questiona, um povo educado tem referência, um povo educado sabe o que quer. Então, uma grande maneira de manipulação ideológica é manter o povo medíocre. Certo? Oitavo método. Complacente na mediocridade.
O que isso quer dizer? Você cria uma moda, você cria uma moda de ser bonito se ser vulgar ou inculto. Basta você ver. Hoje, a juventude acha bonito falar assim, mim agradece, mim faz, parece índio falando, não tem a menor... E é bonito. É bonito você cantar letras de músicas que são degradantes para as mulheres, que tem um português crassamente errado. E essas pessoas fazem sucesso. Essas pessoas que são vangloriadas na mídia, essas pessoas que se destacam. Por quê? É um método que o governo tem de enaltecer a mediocridade. Então, o povo não quer estudar. Por quê? Porque se fulano não sabe nem falar e está ganhando milhões fazendo shows, para que eu vou estudar? Então, a metodologia de ser complacente à mediocridade faz com que o povo queira ser ignorante. Nona metodologia é autoculpabilidade. O que é isso? É incutir na pessoa que se ela está nessa vida é por culpa dela. Porque ela não se esforçou. Porque se você quiser, se você for atrás, é possível. Olha o exemplo de fulano, olha o exemplo de ciclano. O cara saiu na favela, o cara fez faculdade, o cara fez pós-graduação, o cara conseguiu bolsa, hoje o cara é presidente de uma empresa. Hoje, quantas pessoas conseguem isso? É uma para milhões que fracassam. Então, quando você joga a culpa no indivíduo, porque você não se esforçou, basta você querer. Quantas vezes você ouviu isso? Basta querer, mentalize, corre atrás dos seus sonhos, você é capaz. Quando você faz isso, você joga a culpa do fracasso para cima da pessoa. E a pessoa não vai buscar culpados, não vai se revoltar, porque o culpado é ela. E a 10ª e última metodologia de dominação ideológica, política, é conhecer o povo melhor que ele mesmo. Como o governo dispõe de metodologias, não só científicas, como psicológicas, de avaliar o povo, ele consegue entender melhor o que o povo quer do que o próprio povo. De maneira que ele consegue ir convergindo as suas vontades para que faça o seu interesse. Certo? Bom, com certeza, muitas dessas metodologias você já se deu conta que acontece hoje no nosso país, e não só no nosso país, e em muitos outros. Tá, mas o tema do vídeo é a dominação ideológica e o cristianismo. O que tem a ver o cristianismo com isso? Bom, agora eu vou entrar nesse ponto. O filósofo Karl Marx, muito conhecido como o pai do socialismo, ele dizia que a religião é o ópio do povo. Por que o ópio do povo? Quem aqui já ouviu os efeitos do ópio? O ópio é uma droga que era muito usada na Ásia, que a pessoa, quando ela fuma, ela fica letárgica, dias às vezes, sem poder ter qualquer reação. E o que Marx dizia? Marx dizia, e eu vou fazer um parênteses aqui, que eu não sou nenhum fã de Marx, não sou socialista, não sou comunista, mas eu estou apenas usando a referência filosófica do que ele dizia. Bom, Marx dizia assim, é inconcebível que um grupo de 5, 10 pessoas, donas de uma empresa, possam oprimir 10 mil, 20 mil funcionários. Não é possível isso. Com certeza não é pela força física. Então, pelo que era? Exatamente pela dominação ideológica. Por isso que Marx dizia que a revolução do proletário era uma coisa que seria iminente, porque uma hora os funcionários iam se dar conta que se nós somos 10 mil funcionários e tem 10 caras só que manda na empresa, como que é possível que 10 caras oprimam 10 mil? Vamos nos revoltar e vamos tomar tudo pra gente. Essa era a ideia de revolução do proletário de Marx. Agora, por que as pessoas não faziam isso? E aí entra a religião, em especial o cristianismo. Por quê? Porque cada vez que você passa um momento difícil na sua vida, cada vez que você está com uma dificuldade, cada vez que as coisas parecem que não vão dar certo, sempre vai ter um padre, um pastor, um rabino, um pai de santo, um guru, alguém que vai dizer para você,
Irmão, Deus não dá provação maior do que você pode aguentar. Tenha fé, irmão. Tenha fé e tenha esperança. Mostre que você confia em Deus. Então o que acontece? A pessoa passa a aceitar uma condição de vida ruim, esperando uma resposta de uma divindade. E aí a gente entra num ponto bem interessante, porque nós que somos criados na civilização ocidental, nós somos criados ouvindo que duas coisas são essenciais na vida, que a primeira é a fé e a segunda é a esperança. E por que é um problema a gente ouvir isso? Quem dá a melhor definição de fé é o apóstolo Paulo em Hebreus 11, que ele diz que a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, porém não observadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a fé é crer em algo que não tem provas. Simples assim. A fé, a definição de fé é acreditar em algo que não se tem provas. Simples assim. Porque se você tem provas, você não precisa de fé, você sabe que é verdade. Então a fé ela se faz necessária quando você não tem nenhuma prova. E a esperança? A esperança é ruim? A esperança também é ruim. Também é um instrumento de dominação ideológica. Por quê? Porque a esperança, em primeiro lugar, ela só se faz na falta. Ninguém espera algo que já tem. Se eu já tenho um emprego, eu tenho esperança de arrumar um emprego. Eu já tenho um emprego. Eu tenho esperança de comprar um carro. Eu já tenho um carro, então eu não tenho esperança. A esperança só se faz na falta. E mais, a esperança só se faz na falta e na impossibilidade de fazer ser. O que isso quer dizer? A esperança ela só existe quando eu não consigo dar causa ao que eu quero. Se eu estou esperando um ônibus, eu tenho esperança que ele chegue logo. Eu consigo fazer o ônibus chegar logo? Não, não consigo. Então só me basta ter esperança. Crer que ele vai chegar logo, porque eu estou cansado e quero ir embora para casa. Se eu puder fazer ser, eu não preciso ter esperança. Eu vou e faço. Certo? Então quando você cria um povo, quando você cria uma criança, ou toda uma sociedade desde pequeno ouvindo que é importante você ter fé, e é importante você ter esperança, você cria um povo primeiro que está acostumado a acreditar em algo sem provas. E segundo, ele está acomodado na falta. Vamos lá. Ele se acostuma a acreditar em algo que não se pode ser provado, e ele acostuma a esperar uma resposta na falta. E onde que entra a religião aí? Bom, em especial o cristianismo. Se vocês lembrarem do Sermão do Monte, Jesus diz assim: os mansos herdarão o reino dos céus. Certo? Ou seja, se eu estou revoltado com o meu patrão, se eu estou sendo oprimido, se eu tenho uma vida de bosta, se o governo é ruim, se o meu emprego é ruim, se eu estou passando necessidade, eu não posso me revoltar. Por quê? Primeiro, porque eu tenho que ter fé. Porque se eu tiver falta de fé, eu estou desacreditando de Deus. E segundo, porque os mansos herdarão o reino dos céus. Certo? Depois, no próprio Sermão do Monte, Jesus diz assim: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, pera lá. Se eu for manso, eu tiver fé, eu tiver esperança, eu vou herdar o paraíso no reino dos céus. Por quanto tempo? Por toda a eternidade. E o meu patrão que está me oprimindo? E os políticos que estão roubando, que estão cheios da grana? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, pera lá, começo a fazer umas contas aqui. Bom, eu tô me fudendo aqui, tô tendo uma vida de bosta, mas o quê? 60, 70 anos, 80 no máximo, mas eu vou ganhar uma eternidade no paraíso. Uma eternidade de bem-aventurança. Enquanto o camarada lá, que tá vivendo bem bom aqui, tá andando de iate, tem carrão do ano, tem dinheiro,
Ele vai se dar bem aqui 70, 80 anos, mas ele vai passar a eternidade no inferno. Ou, dependendo de algumas outras crenças, ele vai ser destruído para sempre. Enfim. Então, fazendo umas contas aqui, até vale a pena eu me fuder aí 70, 80 anos. Beleza? Se você parar para pensar, essa é a ideia. Tal qual Blaise Pascal vai apresentar a famosa aposta de Pascal. Ele diz, ainda que, se pelo seu raciocínio lógico, você chegue a crer que Deus não existe, ainda que você tenha todas as razões para ser ateu, é melhor você acreditar. Por quê? Porque o fator de recompensa de vida eterna vale o risco. Ou seja, se eu chegar à conclusão que Deus não existe e eu for ateu, se eu tiver certo, eu ganhei 70 anos aqui, que eu fiz o que eu quis, eu não precisei ficar com medo de Deus, disso, aquilo, não pode. Mas se eu tiver errado, eu, me fudi pro resto da eternidade. E o contrário, se eu tiver errado, eu vou passar 70, 80 anos aqui penando, obedecendo a Deus, fazendo o que Ele quer e não o que eu quero, mas eu ganhei a vida eterna. Então essa é a famosa aposta de Pascal. Ainda que, por todo o seu raciocínio lógico, você decida ser ateu, por causa do fator de recompensa ser a vida eterna no paraíso, vale mais a pena você crer. Vale mais a pena você ser teísta, você acreditar em Deus. Ou seja, para quem que interessa todo esse discurso? Para quem que interessa que o oprimido continue se sentindo oprimido e aceite isso de maneira passiva? Quando os soldados romanos vieram prender Jesus, logo após a Santa Ceia, no jardim de Getsemane, conta o Evangelho que o apóstolo Pedro sacou da espada e decepou a orelha de um soldado. Jesus pegou a orelha, segundo o relato bíblico, colocou no lugar, colou a orelha e disse: os que lutarem pela espada, perecerão pela espada. Ou seja, vamos lá mais uma vez, eu tenho que ser manso de coração, porque os mansos herdarão o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um reino entrar no reino dos céus. Ou seja, se eu quiser de verdade ganhar o reino dos céus, eu não posso ser rico, porque a probabilidade vai ser muito pequena, quase impossível. Eu não posso lutar pela espada, porque quem lutar pela espada perecerá pela espada. Eu tenho que ter fé, porque eu acredito em Deus. E eu tenho que ter esperança, que só se faz na falta. E aí eu pergunto, para quem interessa esse discurso? Quem tem interesse? O oprimido? De continuar oprimido? Ou o opressor? E qual que é a grande jogada? Qual que é a grande jogada do cristianismo? A recompensa é pós-morte. Você não tem como verificar se ela é verdade ou não. Uma questão. Pergunte para qualquer pessoa. Tudo que você tem de bom na sua vida, quem te deu? A resposta é quase imediata. Deus. Tudo que eu tenho de bom foi Deus. Tudo bem. E o que você tem de ruim? As desgraças. Foi Deus? Não. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus não prova ninguém por coisas más. Ou seja, ou é falta de fé, ou são más decisões por causa do seu livre-arbítrio, ou é o diabo, o inimigo, que está te provando. Ou seja, Deus só pode ser acreditado pelas coisas boas. Não se pode acreditar coisas ruins à divindade. Aí nós voltamos no paradoxo de Epicuro. Epicuro viveu 300 anos antes de Cristo e ele falava sobre esse Deus onipresente, todo o amor e todo poderoso da teocracia judaica. Que ele diz: se Deus é amor,
Se Deus é todo-poderoso, e se Ele é onisciente, olha o mundo como está, só desgraça. Isso eu estou falando de 300 anos antes de Cristo, agora está muito pior. Ele falava, é impossível. Se Ele é amor, e Ele é onisciente, sabe de tudo o que acontece, então Ele não tem poder para acabar com o mal. Porque basta olhar a desgraça que está esse mundo. Gente sofrendo, gente passando fome, crianças sendo estupradas, sendo molestadas, guerras, pessoas sendo vendidas como escravas. Então, se Ele é amor e se Ele é onisciente, então Ele não tem poder para acabar com o mal. Se Ele é onisciente e Ele é amor, se Ele é poderoso e Ele é onisciente, então Ele não é amor. Então Ele não quer acabar com o mal. Certo? Se Ele é amor e se Ele é todo-poderoso, então Ele não é onisciente. Então Ele não conhece o mal. Então Ele não sabe o que está acontecendo aqui. Paradoxo de Epicuro, 300 anos antes da chegada de Jesus, já refutava uma ideia que ia aparecer lá para frente. Então, vamos voltar agora para o início. Para quem interessa um povo ignorante? Para quem interessa um povo medíocre? Para quem interessa um povo passivo? Para quem interessa um povo que não está disposto a lutar? Para o oprimido ou para o opressor? O discurso cristão foi um discurso tão forte, foi um discurso construído pelo apóstolo Paulo. Ele era chamado Saulo de Tarso, e depois mudou seu nome para Paulo, conhecido como apóstolo Paulo. Por que eu digo que foi um discurso do apóstolo Paulo? Porque Paulo ele era versado em filosofia. Ele era uma pessoa estudada. E quem construiu a teologia do cristianismo, quem construiu o sistema cristão, não foi Jesus Cristo. Até porque Jesus ele era judeu. Foi o apóstolo Paulo. Todas as epístolas de Paulo são epístolas comportamentais, ensinando aos cristãos do primeiro século como deveriam agir, como deveriam se portar, quais os dogmas que deveriam seguir. Então quem construiu a estrutura ideológica do cristianismo não foi Jesus, foi Saulo de Tarso, ou mais conhecido como apóstolo Paulo. E a dominação ideológica se fez tão forte que ela dominou o império de tal maneira que em 384 o imperador Constantino cristianizou o Império Romano. Ela se dissipou de tal maneira entre a população que foi impossível conter o cristianismo. E na esperteza política dele, o que ele fez? Ele converteu o Império Romano numa teocracia, num governo cristão. E aí a gente começa a ter influência do papado, dos clérigos, sobre todo o regimento da política romana. Certo? Um discurso de dominação ideológica tão forte que mudou o calendário do planeta. Que hoje 2/3 da população mundial vive esse discurso. Ou seja, o cristianismo é o maior discurso de dominação ideológica da história da humanidade. Certo? Bom, era sobre isso que eu queria falar. Não quero que ninguém encare isso como um ataque à fé de ninguém. Eu estou falando apenas do ponto de vista da filosofia e de uma análise da dominação ideológica. É muito difícil você achar material sobre dominação ideológica, então eu me propus fazer esse vídeo. Por motivos óbvios, claro, quem entende de dominação ideológica geralmente são os interessados em dominar alguém, e essas pessoas não têm interesse que as pessoas saibam sobre dominação ideológica. Então, a pedido de alguns alunos, eu resolvi fazer esse vídeo, que é um tema do qual eu estudo bastante e que é muito difícil você achar material. Certo? Obrigado pela atenção e até a próxima.